pega ela pelos cabelos, leva até essa pedra e aqui com o seu facão da marca Jacaré, a mando do aspirante Francisco de Melo, ele corta a cabeça dela, ainda viva. A patente de capitão é Padre Cícero. Então, ele se tornou funcionário do governo. Uniforme da polícia e munições e armamento licenciados do governo. Fala, meu povo! Vem com a gente que vai começar mais um vídeo. É isso aí. E se você assistiu o vídeo anterior, onde nós fizemos a trilha até a Grota do Angico, pela parte que é preservada, que poucas pessoas têm acesso, agora vamos fazer a mesma trilha ao contrário, pela parte turística, e você vai acompanhar tudinho. Ah, e se você não viu o vídeo anterior, o link está na descrição. E acompanhe esse episódio até o final, pois vamos mostrar hoje a versão contada aos turistas. Mas será que essa é a verdade? E aqui, pelo caminho em que vieram os policiais a volante em busca do grupo de Lampião, você tem aqui a verdadeira Rota do Cangaço, a parte turística que faz aí o trajeto em que a volante, na época, seguiu até a Grota de Angico, local onde se encontrava o bando de Lampião, Maria Bonita e os 9 integrantes que morreram. O Monumento Natural Grota do Angico tem 3 acessos. Tem 2 que é por rio, que é as famosas Rotas do Cangaço, que é operado por 2 empresas, que fica na cidade de Piranhas. Esses restaurantes operam 2 trilhas. Uma trilha que está entre 700 a 1 km e uma trilha de quase 2 km, de 1.700 metros, que é do outro restaurante, que dá acesso ao local onde Lampião morreu, que fica dentro da unidade de conservação, dentro da reserva, no coração da reserva. Nós temos a trilha do cangaço, que é a verdadeira Rota do Cangaço, por esse caminho que os policiais eles fizeram para chegar até a Grota do Angico. O valor histórico maior aqui é a trilha. Além de se sentir dentro da história, porque a gente faz o caminho original, o mesmo caminho que esses policiais eles fizeram, e provavelmente também esses cangaceiros eles faziam, as pessoas elas podem ver a fauna e a flora, a vegetação caatinga. Só não sei se eu vou dar conta. Tô gostando mesmo de ter que caminhar, né? É. As grandes histórias sempre estão escondidas, né? E agora? Aqui, ó, o local da morte de Lampião. Local onde aconteceu aquele massacre na madrugada do dia 28. Grota é um riacho aberto com várias entradas e várias saídas. Gruta é um buraco, uma pedra com apenas uma entrada e uma saída. Esse local aqui naquela madrugada, isso aqui tinha mais areia, viu? Era mais arenoso, sai com erosões, sai com água. E essa água acabou que levou a areia, deixando só essas pedras. Aqui eles poderiam colocar suas toldas, não eram tendas na época. Esse buraco nessa pedra aqui, há 86 anos atrás, uma pessoa de 1,5 m ficava ali tranquilamente. Também, aqui era época de inverno, mas não estava chovendo, estava garoando. E esse local estava tomado por neblina. Nisso atrapalhou a polícia, para identificar os cangaceiros para atirar, e os cangaceiros para identificar de onde estavam vindo os tiros para poder correr. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Virgulino nasce no dia 4 de junho de 1898, no sítio Passagem de Pedras, Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco. Só para dar um adianto a vocês, um pequeno resumo, quando alguém perguntar a história do cangaço, você diz, olha, Lampião foi um pernambucano casado com uma baiana que morreu em Sergipe pela polícia lagoana. Um pequeno resumo. Lampião, filho de seu José Ferreira, Dona Maria Lopes, totalizando 11 irmãos. Os 2 mais conhecidos, que é quem entra pro cangaço junto com ele, Antônio e Livino. Só que o Lampião, o Virgulino, eles conseguem um atrito, uma briga
com um amigo de infância dele chamado José Saturnino, deu a entender que os irmãos Ferreiras eram ladrões de animais. Nisso, o José Saturnino, para se vingar, armou emboscadas e atirou nos irmãos. Pega de raspão na barriga do Antônio. Virgulino Livino, para se vingar, para enfraquecê-lo, diz: já que você nos acusava de roubo, agora a gente vai roubar. Cabras, ovelhas, chocalhos de vaca com o que eles roubou dele. O José Saturnino ele não consegue mais bater de frente com os três. Ele vai até seu sogro, o coronel João Nogueira, que era bem rico na época, chega lá e dá a seguinte notícia: meu sogro, Antônio, Virgulino e Livino são bandidos perigosos. Temos que achar uma forma de matá-los. Já que na época do bandidismo era normal matar. Aqui no Nordeste, não foi um faroeste, porque não foi no deserto. Foi no Nordeste. Nisso, Lampião fica sabendo das emboscadas lá. Correu, Lampião se evadiu de Pernambuco junto com sua família, veio para o distrito de Santa Cruz do Deserto, Mata Grande, Alagoas. Aqui, no início do ano de 1920, ele entra para o bando dos Porcinos, que era um bando de cangaceiros que já existia aqui em Alagoas. Só que Lampião só durou um mês. Por quê? Lampião ele não era a favor das atrocidades que cometiam os cangaceiros. Roubavam, torturavam, estrupavam, matavam tanto o rico como o pobre. Lampião dura só um mês. Ele não era de acordo. Até então, o cangaceiro manso ainda estava começando. Ele pega seus dois irmãos, sai, volta para Pernambuco, vai até o Vale do Pajeú, o berço dos cangaceiros, Serra Talhada. Lá ele entra como cangaceiro no bando do Senhor Pereira, único patrão do Lampião que conta na história. Só que os Ferreiras eles estavam sendo procurados. O comissário de polícia alagoana, Marílio Vilar, junto com seu amigo, o tenente que atendia pelo nome de José Lucena Albuquerque Maranhão, vai aqui no distrito de Santa Cruz do Deserto, no sítio Engenho Velho, e chegando lá não encontra os irmãos, que estavam em Pernambuco. Vão lá, chegando lá, encontra o velho José Ferreira, que ao tentar correr leva um tiro nas costas e é morto a facadas, no dia 18 de maio de 1921, sendo que a mãe de Lampião, Dona Maria Lopes, tinha morrido em menos de um mês, no dia 30 de abril daquele mesmo ano. Complicações no coração. Quando Lampião recebe a notícia da morte do pai, pelo que foi a forma, aí sim é que ele vai se transformar naquele famigerado Lampião. E ele diz o seguinte, a famosa frase: a partir de hoje vou dedicar minha vida a vingar-me daqueles que casaram a morte dos meus pais, os policiais, vou matar até morrer. O senhor Pereira, ele sofria de reumatismo. As pernas já não acompanhavam o corpo na hora de correr da polícia. O que ele faz? Ele vê em Lampião, um rapaz jovem, corajoso. Então ele resolve passar a chefia do bando para Lampião, que já vinha sendo seu braço direito. Ele passa 30 cangaceiros a Lampião, vai morar nas terras do Goiás, onde lá mesmo ele faleceu. Lampião começa sua trajetória entre herói e bandido. Lampião foi os dois. Lampião, ele andou nos 7 estados brasileiros nordestinos, sempre por divisas. Ele era abrangido pela lei de divisas naquela época, que foi criada pelo então presidente da República, Arthur Bernardes, que dizia o seguinte: estamos em Sergipe, Canindé de São Francisco, aqui, Poço Redondo, cidade vizinha. O policial vai correndo aqui atrás de um bandido, e ele chega ali às margens do rio, ele atravessa. A polícia não podia continuar, essa lei até hoje é existente nos Estados Unidos. Então, se naquela época eles faziam isso, hoje em dia o cara manda um WhatsApp, a pessoa vai responder com 1 hora depois, mas naquela época era uma folha. Então o Lampião estava aqui no confronto, apertava para ele passava para o lado de cá, a polícia não podia perseguir. Ele vivia disso. Só que aí o Getúlio Vargas dá o golpe militar em 1930 e em 1935 ele derruba essa lei. Começa a apertar as coisas para Lampião. O Lampião que em 1928 chega aqui na Bahia, pela região das Cachoeiras, vai até a fazenda Malhada da Caiçara, na cidade de Angiquinho, hoje Paulo Afonso, Bahia. Chegando lá, ele vai até o sapateiro Zé Neném e diz o seguinte: Zé, faça para mim alpargatas, sapatos, sandálias, quadrado. Da vez que o Lampião andava aqui, ó, e a polícia chegava, não sabia se ele tinha ido ou voltado. Era quadrado, retangular, não tinha como descobrir se ele tinha ido ou voltado. Então, quando a tropa se dividia, uns para lá, outros para cá, era onde o Lampião pegava eles. Em pequenos bandos, né? Nisso, ele completa: e mata um bode desse gordo, que meu bando tá morrendo de fome. O cara vai lá ligeiro, prepara, mata o bode, manda a sua esposa preparar o bode. A esposa Zé do Neném, ela tinha 17 anos, só que eles já estavam se separando, não moravam ao menos na mesma casa. Nisso, o Lampião conhece ela e se apaixona por ela, ó. 17 anos de idade, 1,60 m de altura, cabelo liso, olhos verdes. Olha a Maria bonita. Na época, Maria Gomes de Oliveira. Ele começou um namorico com ela. Na época, quando eles se encontraram, né? Quando se apaixonaram, o Lampião também tinha 1,76 m de altura. O tornozelo era quebrado de bala. Mancava pro lado esquerdo, cego do olho direito, já que ele perde a visão em 1925. O cabelo batia no ombro. Todo trabalhado na brilhantina na época, hoje é o fixo hoje em dia.
Eles começam no Namorico e em 1930, pela pressão da polícia em saber onde estaria o paradeiro do Lampião, ela resolve entrar para o cangaço. Maria Bruna teve 4 gestações, 3 abortos e uma concluída. No dia 30 de setembro de 1932, nasceu Expedita Ferreira da Silva, única filha do casal, hoje com 93 anos de idade, mora aqui em Aracaju, Sergipe. Vive até os dias de hoje. Lampião, ele era bravo, mas também não era doido. O exército já tomava de conta de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Nisso ele não vai bater de frente com o exército. Porque ele resolve ir para a parte de baixo, aqui ele tem mais aliados, alianças. Aqui ele se sentia protegido. Lampião, ele chega aqui em um dia de sábado, no dia 23 de julho de 1938. Lampião que nunca passou mais de 2 dias no lugar só, sempre se evadindo. Aqui ele chegou no sábado e morreu na quinta, 5 dias. Como explicar isso? Lampião, quando ele vem para Sergipe, que aqui ele se sentia em casa, Lampião, como cabo eleitoral, elegeu um governador do estado de Sergipe, na época interventor de estado. Dr. Heronildo de Carvalho foi eleito como seu principal apoiador Lampião. Lampião, um exemplo, chegava com a tora de madeira na casa do pessoal e dizia: tá aqui meu candidato, vocês votam nele sim ou com certeza? O Heronildo era quem passava para Lampião armamentos e munições. Olha as alianças. Aqui na parte de cima tinha o senhor Manuel Félix. O Manuel Félix era um fazendeiro que morava próximo aqui, que veio da Mona, você ouviu lá? Eles eram coiteiros do Lampião. Naquela casinha de taipa, Durval Cândido Rosa, coiteiro do Lampião. Do outro lado do rio, Pedro de Cândido Rosa, irmão do Durval, que também era coiteiro do Lampião, e entre outros. Só que o Pedro, ele tinha um mercadinho, tinha um armazém na época, às custas do dinheiro do cangaço. Então o Lampião já fazia lavagem de dinheiro naquela época. O Lampião chega aqui com um bando de 15 pessoas, junto com ele o bando do Zé Sereno com mais 20, totalizando 35. Desses 35, 5 mulheres estavam presentes aqui. Morreu Maria Bonita e Enedina, conseguiram fugir Silas, Dulce e Adília, por essa área que ficou aberta. Sendo que a Dulce foi a última cangaceira a estar presente nesse massacre a falecer. Faleceu em 2018. Nisso, o Corisco vem passando aqui. O Corisco chega aqui e diz: meu compadre, é a 3ª vez que você vem pra cá. Isso aqui é uma cova, é um lugar feio, isso chama morto. O Corisco se recusa a ficar aqui, pega seus 39 cangaceiros, vai até a fazenda emendada na cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, por lá fica. O Lampião tá aqui, vê seus mantimentos ficando pouco, ele resolve que quer avisar um cangaceiro, aí o cangaceiro avisa Pedro comprar mantimentos para Lampião. Pedro pega sua canoa, vai até o centro histórico de Piranha, chega lá na feira, na quarta-feira de manhã, dia 27, ele começa a comprar em grandes quantidades de alimentos. Saca de farinha, saca de café, carne seca, rapadura e queijo. Nisso, o Joca Bernardes era coiteiro do Corisco, não do Lampião. E eles eram concunhados, moravam próximos aqui no distrito de Entre Montes, Piranhas, Alagoas. E o Joca, com inveja, vai até o sargento, chega lá e diz o seguinte: sargento, Pedro tá aí na feira comprando alimentos em grandes quantidades, só que a família dele é pequena, eu conheço. Isso é para cangaceiro. Apede Pedro que ele vai lhe dizer onde é o coito de Lampião. O sargento vai até lá, vê que a informação procede, ele procura o senhor Valdemar Damasceno, que era o telégrafo da época, e pede que ele manda um telegrama até a cidade de Pedras, hoje Delmiro Gouveia, só que em código, porque Lampião, através de seus coiteiros, ele roubava as informações que a polícia trocava. E esse telegrama codificado faz da seguinte forma: Tenente João Bezerra da Silva, tudo certo, boi no pasto, vem urgente. Tudo certo, cangaceiro por perto, boi no pasto, Lampião. Ele, não satisfeito, vai até a feira e conta uma mentira. Pessoal, eu quero um feirante aqui que tem um caminhão, quero botar meus soldados e vou até a cidade de Canapi e matar Lampião lá. Pega os soldados, bota no caminhão, sobe a ladeira do centro histórico. Pedro ouviu aquilo, vem até aqui trazer os mantimentos. Lampião fica desassossegado, que os homens não vão estar aqui, foram matar o senhor lá no Canapi. Lampião retira os sentinelas que estavam de prontidão e libera para beber cachaça e jogar baralho aqui à vontade. No dia 27, naquela noite, aqui teve uma festa de cangaceiro. Os policiais, ao chegarem próximo aqui, relatavam que dava para ouvir o ronco dos cangaceiros de perto. De longe já dava para ouvir já. Estavam todos bêbados nesse local. A polícia vai subindo a parte de cima do centro histórico, só que dando encontro com as tropas do Tenente João Bezerra, deixa os caminhões, descem a pé até a delegacia, se escondem, ao pôr do sol vão até as margens do rio, pegam 3 canoas, amarram as 3 e descem margeando o rio. Ao chegar na fazenda Remanso, eles mandam buscar Pedro. Elias Alencar e Bida vai buscar Pedro Entre Montes. Quando eles trazem Pedro, cortaram a barriga de Pedro com facas, arrancaram unhas com cutelo. Pedro não entrega, por apreço e por medo. Só que aí a polícia muda de tática: olha, se você não entregar, a gente vai matar você
sua mãe, seu irmão. Ele disse, olha, melhor o deles do que o meu, eu entrego. Eu sei onde é o local, mas eu não sei a quantidade de cangaceiros que vai estar lá. Meu irmão mais novo, foi quem andou lá por último, ele sabe, ele mora ali do outro lado. Então ele sai de Alagoas, atracam na fazenda Remanso, e lá eles pegam o Durval. O Durval ele faleceu aqui em Poço Redondo, depois de se tornar prefeito, por 3 mandatos, perdeu em 94, largou a política, morreu em 2007. E ele disse o seguinte, não fui torturado não, eu levei 2 tapas na cara e ficaram com a arma na minha cabeça. Eles vêm, fazem esse trajeto, próximo às 5 horas da manhã, Tenente João Bezerra da Silva está aqui em cima dessas pedras, com 2 metralhadoras Royal Hotchkiss. Na parte de baixo, Honoratinho, Abidão e Ponta de Godói faziam parte da tropa do aspirante Francisco de Melo que fechou essa parte. Aniceto Rodrigues ele se perdeu tentando fechar essa parte aqui. Não conseguiu, os cangaceiros fugiram por aqui. Lampião, ele era um religioso, ele lia a Bíblia do Antigo Testamento, Beata Catarina, São Cipriano, a ladainha Nossa Senhora ele sabia de cor. Então ele tinha suas crenças e seus hábitos. Crenças, acreditava em corpo aberto, corpo fechado. Se ele visse uma cascavel, uma cobra no seu bando, era traição. Estavam traindo ele, estavam entregando ele. Então ele tinha seus hábitos também. Orava de manhã, meio-dia e à noite. Ele acorda, vai até próximo a essas pedras, faz suas orações, chega até aqui e procura o cangaceiro Amoroso. Amoroso, vá até o poço Tamanduá, que fica a poucos metros daqui, e traga água que eu quero passar um café. O Amoroso vai até lá. Só que quando o Amoroso chega lá, que vai se agachando no poço para pegar água com seus cantinhos de água, o Abidão, ele não conteve a ansiedade de ver um cangaceiro de perto. Plantou-lhe bala. O primeiro tiro ele erra, o segundo ele acerta em cima da alça da cartucheira de Abidão, de Amoroso. O Amoroso cai no chão, se finge de morto, mas aí não vai dar tempo de avisar Lampião aqui. Lampião está mais ou menos nessa região aqui, quando ele recebe uma chuva de balas, vindo a 38 graus dessa região aqui. Nunca foi constatado quem deu os primeiros tiros em Lampião, apenas o último. O Sanders disse que foi ele, o Elias Alencar também disse que foi ele, mas na verdade nunca foi comprovado. Então, Lampião ele recebe um tiro na região torácica e outro na famosa caixa dos peitos. Ele cai aqui se estribuchando, se agonizando na época. Maria Bonita ficava entre essa catingueira. A tolda dela ficava entre essas 2 pedras. Então, ela leva um tiro na virilha e vai tentar sair correndo. Só que ela é recebida pelo Ponta de Godói, que vem subindo aqui e dá um tiro no seu braço. Ela cai. Isso que eu vou passar para vocês, tem no YouTube. E foi o próprio Ponta de Godói que veio aqui novamente 2 vezes contar pra gente como foi. Ele vem subindo, pega ela pelos cabelos, leva até essa pedra. E aqui com o seu facão da marca Jacaré, a mando do aspirante Francisco de Melo, ele corta a cabeça dela, ainda viva. Daqui ele vem até aqui e dá um tiro na cabeça do Lampião, que pega da face e sai na nuca. Nisso, o governo da Bahia, na época, pagava 50 mil conto de réis para quem matasse Lampião. Hoje, R$500 mil. Só o governo da Bahia. Então, eles tinham que ter uma comprovação que mataram Lampião. Essa trilha, vocês fizeram hoje, vocês viram a dificuldade? Na época não existia. Era no caminho. Só eram 3 canoas. Então não ia ter como levar 11 corpos, 12 com o do policial. O que é que eles fazem? Já tinham cortado a cabeça de Maria Bonita, corta a cabeça dos demais. As cabeças foram levadas a Piranhas, lá ficaram em exposição de meio-dia até a tarde, na escadaria do Palácio Imperial Dom Pedro II. Hoje, a prefeitura, aquele salão azul que fica no centro histórico, de frente à pracinha. De lá, foi levada a Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, no famoso funeral macabro. Lá dura 5 dias e depois levado ao ML, Instituto Nina Rodrigues Albuquerque, em Salvador, Bahia. Durou 31 anos de exposição. De 38, em 1969, é que eles foram enterrados no cemitério Quinta dos Lázaros, Salvador, Bahia. Os corpos ficaram aqui, foram comidos por urubus, assim como os ouros. O advogado mistério que dá processo. Então, o urubu comeu. Esse riacho, como eu falei, ele é temporário e ele sai com erosões. A água pegou e jogou os corpos dos cangaceiros no rio. Só que tem outro relato e o mais importante, que é o seguinte. Os cangaceiros que fugiram por aqui, se encontrando na fazenda Cuiabá, na cidade de Candeia de São Francisco, retornaram, pegaram os corpos e enterraram por essa região. Nunca foram encontrados. Isso é um mistério até os dias de hoje. A última cangaceira foi a Dulce, faleceu em 2018. Ela nunca disse, imagina agora que estou tudo morto. O Corisco, ao ficar sabendo do que aconteceu aqui, ele vai até Piranhas, procura o seu coiteiro, Joca Bernardes. O Corisco ele tinha 2 metros de altura, uma cicatriz de facão, mais ou menos da testa, acima da sobrancelha até a próxima boca, e uma briga com os irmãos. O Corisco que tinha um lindo hábito, tinha um apelido de Diabo Loiro, e ele tinha um hábito que ele aprendeu com os índios, de ao torturar as pessoas para descobrir alguma informação, ele cortava os pedaços ainda vivo. Então ele chega lá e diz, Joca, quero saber quem entregou o Lampião, quero esfolá-lo. O Joca disse, eita, já bota a mão no pescoço. Não foi eu não. Mas o Domingos Ventura, que mora aqui na Fazenda Patos, ele sabia que Lampião estava no Angico. Deve ter sido ele. Então o Corisco vai até lá,
pega o Domingos Ventura na Fazenda Patos, sua esposa e seus filhos e arranca-lhe as cabeças. Bota no saco e pede para entregar ao prefeito de Piranhas como prêmio por terem matado o Lampião. Quando o prefeito Chiquinho Rodrigues, da época, abre o saco, de estopa na época, tá as cabeças junto com o bilhete. Tá aqui, faça uma buchada. Então começa a perseguição. Mataram o Lampião, não vão matar Corisco. O Getúlio Vargas, em 1939, lança a anistia de Vargas. Todo cangaceiro que estivesse no cangaço se entregasse, só ia passar 6 anos preso. Bando de Labareda, que agia na Paraíba, se entrega. Ângelo Roque, que agia na Bahia também. O que sobrou aqui do Zé Sereno também vai e se entrega. Menos o bando do Corisco. Só que o Corisco ele tinha um inimigo mortal de cangaço. O senhor José Rufino, tenente baiano, o homem que mais matou cangaceiros na época do cangaço. Matou em torno de 150. Em um embate entre eles, em 1939, o Zé Rufino quebra os 2 braços do Corisco na bala. Ele não consegue mais levar o cangaço adiante. É aí que ele resolve passar a chefia do bando para sua esposa, a Dadá. Dadá, uma Sérgia Ribeiro, uma sergipana, a única mulher que pegou em armas para atirar na época do cangaço. Antes, para atirar na polícia. Antes, nem Maria Brito tinha feito isso. O Lampião não aceitava que mulheres participassem de combates. Nisso, quando ela recebe a chefia do bando, os cangaceiros que ainda estavam no cangaço se entregaram. Não aceitavam receber ordem de mulheres. Então, eles continuam, só restando os 2, eles continuam, vão fugindo. Só que no dia 25 de maio de 1940, Fazenda Pacheco, Barra do Mendes, Bahia, eles foram encurralados novamente e o Corisco morre pelas mãos de Zé Rufino, dando fim à época do cangaço. Sendo que Lampião nem começou o cangaço e nem terminou. Ele só alavancou e tornou o cangaço conhecido mundialmente. O cangaço que teve início no ano de 1770, na cidade de Glória do Goitá, zona da Mata Pernambucana. Na época, o Cabeleira, que era o cangaceiro mais conhecido. Existiu vários outros até chegar em Lampião e o cangaço acaba em 1940 com a morte do Corisco. 170 anos de cangaço. Aqui nessas pedras aqui, nessa região, tem umas marcas de tiro ainda da época. Na época chamadas de ricochetes, hoje bala perdida. Né? Como é que ele recebe a patente de capitão? Lampião, ele se tornou funcionário do governo. Em 1926, a coluna Prestes, liderada pelo senhor Luiz Carlos Prestes, estava rumando ao Brasil e já estavam fazendo suas revoluções. Na época não eram colunistas, eram tenentistas. Então eles chegam e rumam ao Nordeste. Só que aí o governo na época não ligava para a briga de religião. Até os dias de hoje. Então o que eles fazem? Eles vinham na época a fim de derrubar o Padre Velho e submeter as famosas religiões. Quem era o Padre Velho? Padre Cícero Romão Batista, que estava quase como governador do estado do Ceará. Então ele lembrou, ele disse, já que a polícia não vai poder participar, eu vou convidar Lampião. Se ele aceitar, não vai sobrar um Luiz para contar a história. Ele manda o recado a Lampião, Lampião aparece lá, um mês depois, chegando lá ele dá a seguinte proposta. Lampião, você vai combater a coluna Prestes ao meu lado, em troca lhe darei a patente de capitão, o uniforme da polícia e munições e armamento licenciados do governo, de Primeira Guerra Mundial, ainda por cima. Lampião aceita, por apreço que tinha ele, só que aí o Lampião nunca chegou a combater a coluna Prestes. Eles tiveram um entrevero, um atrito, né? Eles se encontraram a 6 km da cidade de Juazeiro e Lampião atirava. E gritava os cangaceiros, segura a bala aí, macaco, aguenta a bala aí, macaco. De lá eles gritavam de volta. Nós somos macacos, somos revoltosos, estamos aqui procurando nossos direitos. Então o Lampião, quando conhece o Luiz Carlos Prestes, ele diz, esse é um homem de se admirar, não de matar. Lampião que nunca combateu a coluna Prestes. Então eles tiveram contato, então. E eles tiveram contato, sendo que quem dá a patente, a resposta é quem dá a patente de capitão é Padre Cícero. Depois ele descobre que é falsa, que Padre Cícero não podia dar patentes. Só que aí não, ele se auto-intitulava capitão, por conta que ele acreditava que Padre Cícero não mentia para ele. Além de aproveitar aqui do nosso espaço, a beleza natural,
poderão conhecer mais da nossa história, da nossa cultura, da nossa construção como cidadãos, principalmente nordestinos, a importância do movimento do cangaço para todos nós sertanejos. Vamos embora. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Em breve você verá outras histórias. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Nas curvas das estradas, com o vento no rosto, os corações aventureiros, sem destino ao porto, e a moto roncando, sobre o céu tão lindo, e ao lado fiel, cachorro amigo, com os bons ventos, soprando memórias, em cada curva é uma nova história. Eles sorriem a cena para o mundo que passa, ensinando a todos que a vida tem graça. Vamos viajar, vamos viajar, sem olhar pra trás. Sentir cada momento, deixar marcas no mapa, 1 quilômetro a mais. Recalculando rotas e vivendo emoções, você vem com a gente em nossos corações.